Olá, eleições 2022 e hoje aqui no nosso estúdio, o candidato a deputado federal, Fábio Melo do PSOL. Fábio, muito obrigado por participar aqui do programa. Eu que agradeço a oportunidade, Raton, a você, ao Diário do Litoral, por ter essa oportunidade para a gente poder bater um papo, se apresentar aqui e ter para o eleitor poder conhecer melhor o Fábio Melo. Fábio, eu elenquei alguns assuntos aqui bem caros aqui na região, difíceis, né, de se solucionar. Você, como deputado federal, né, em Brasília, esses assuntos vão chegar na sua mão de qualquer forma, né? A primeira questão é a habitação. Hoje, segundo a CUFA, são 400 mil pessoas na Baixada morando em favela, né? Tem como você, como deputado federal, trazer propostas, enfim, emendas, enfim, algum projeto para melhorar a situação dessas pessoas aqui? Sim. É evidente que, como deputado federal, a gente tem como trazer emendas para cidades, para a região, para resolver esse problema. Mas eu queria falar que essa questão de habitação, ela é uma questão social também e os moradores precisam ser respeitados, sabe? A gente, ao longo dos anos, vimos alguns projetos promovidos pelo CDHU, só que não houve o respeito da localidade das pessoas. Então, as pessoas são retiradas de certas áreas e, às vezes, colocadas em outras cidades. Isso é um desrespeito em relação à parte social. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Você desocupar e reocupar aquele espaço, de repente criando bolsões provisórios para aquelas famílias saírem daquele espaço, irem para um outro espaço de forma provisória e depois retornarem para aquele espaço de forma urbanizada e organizada. Porque o que acontece? Quando você tira as pessoas, remove as pessoas de um determinado local que é considerado protegido ambientalmente, tira a pessoa, não é feito nenhum projeto naquele local, as pessoas vão para outro lugar e daqui a pouco outras pessoas estão ocupando o mesmo local. Não existe uma sequência e uma situação de ocupação daquele espaço. O que eu acredito que deve ser feito é se manter as pessoas no seu local. Não adianta pegar uma pessoa que está aqui em Santos, porque trabalha em Santos, e jogar ela, de repente, para Itanhaém. E a gente sabe que já aconteceu isso, principalmente na cidade de Cubatão. As pessoas acabam não tendo condições de trabalhar, perdem emprego, a vida muda da pessoa, né? E outro detalhe, né? As políticas públicas tiram as pessoas de um local onde ela não paga aluguel e, às vezes, investiram valores razoáveis, porque as pessoas trabalham, têm casas dentro do seu limite financeiro, confortáveis, e são retiradas desse espaço onde investiram dinheiro e eles ganham uma dívida. Veja bem, Tom, ganham um carnê e ganham uma série de situações. Então, isso precisa ser tratado, as pessoas, com empatia. O poder público não pode tratar a situação de moradia como um estorvo. E sem falar da falta de fins sociais em vários imóveis aqui, principalmente de Santos, devido à alta especulação imobiliária. Ok. Outra questão que muito, muito difícil, né? A falta d'água. Guarujá e São Vicente sofrem com a falta d'água. Eu sei que é uma questão mais estadual, Sabesp e tal, mas eu acho que, como deputado federal, né, a questão do saneamento é uma coisa que engloba o Brasil inteiro, né? Como é que você entende que isso pode ser solucionado, melhorado? Olha só, a gente só consegue fazer esse tipo de situação com investimentos. E precisa ter uma sinergia muito grande. Não adianta a gente trazer emendas e o poder público, tanto municipal como estadual, não tiver um projeto. Não cabe ao deputado federal fazer esse tipo de ações. Só que esse é um problema latente. Inclusive, ontem estava caminhando ali pela Zona Noroeste, ali no bairro do Jardim Rádio Clube, e o pessoal que mora ali na Vila Telma, no caminho São Sebastião, quando chega às 18 horas, simplesmente o pessoal diminui a pressão, chega até fechar a água. Recebi essa denúncia ontem, e alegando que há vazamentos. Olha, não há vazamentos. O que é falta de estrutura e precisa ser feito. Então, o governo do Estado precisa tomar exposição e eu, como deputado federal, evidentemente, vou mandar emendas para isso, porque sou morador da região e sei o quanto se sofre com o problema não somente da falta d'água, mas com a situação do saneamento básico. Tá, uma coisa junto com a outra, mas é mobilidade, né? Questão de mobilidade urbana. Balsa
e travessia seca. A balsa de Guarujá-Bertioga, Fábio, ficou 30 dias parada e não tinha nenhuma proposta emergencial do governo do estado, eu sei que você é federal, mas não tinha nenhuma proposta emergencial para solucionar as vidas das pessoas. Pessoas perderam empregos, perderam consultas médicas, a escola, e a travessia seca, que você sabe que toda eleição é a mesma ladainha, né? Então, vai ponte, é túnel, enfim. E você, deputado federal, tem verba do estado e do federal para solucionar essas questões. Como é que você, Fábio, entende essa questão? Olha, primeiramente, eu quero só falar para o eleitor prestar atenção no cardápio de candidatos que estão aí. Prestem bem atenção, hein? Prestem bem atenção. Os que estão disputando comigo diretamente, todos eles já estiveram na esfera do poder. E eu estou falando por décadas. Por décadas. Principalmente os mais citados nas pesquisas, que eu tenho algumas reticências em relação às pesquisas que elas são induzidas. Tiveram no poder, inauguraram marquetes, inauguraram marquetes de travessias secas e nada fizeram. O que eu posso afirmar para você, eleitor, principalmente morador aí do Guarujá, que sim, isso está na pauta do Fábio Melo, para a gente poder trazer os recursos federais necessários para acabar de uma vez por todas com essa travessia via balsa. É uma vergonha a gente estar discutindo isso aí, eu acho que 700 metros uma distância. Não dá para a gente admitir isso. E fica aqui o recado para você, eleitor. Vejam aí nos cardápios de candidatos a deputado federal e estaduais, os tradicionais, já tiveram oportunidade, inclusive fazendo parte do governo do Estado. Do governo do Estado, já foram parlamentares e nada fizeram. Perfeito. Outra coisa que na verdade, também é questão de mobilidade. Os aeroportos aqui, a Baixada Santista vira e mexe, eleição, volta a falar em aeroporto. O de Itaém ainda funciona parcialmente. O de Praia Grande está com problema ambiental, questão indígena, lá. E de Guarujá, vira e mexe, assina um documento, vão fazer vistoria e não sai. Fábio, qual é a tua posição? É uma questão governamental e federal, né? Olha só, eu acho que a gente tem que parar com esses papos eleitoreiros, né? Nós temos já 2 equipamentos aqui, 2 equipamentos. Um em Guarujá e um em Itaém. Inclusive, a gente fez, como petroleiros, fizemos a denúncia do fim das operações da Petrobras no aeroporto de Itaém. É verdade. E não tivemos apoio público nenhum. Como sindicalistas, vejam bem, causou transtornos aos nossos trabalhadores, porque agora eles têm que fazer uma viagem absurda. Eles saem daqui, vão para Congonhas, de Congonhas pegam um avião, vão para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, pegam um ônibus para o aeroporto de Jacarepaguá, para depois vir para cá, para a plataforma de Meluz e Mexilhão. Olha só que absurdo. Quando esses trabalhadores usavam aqui. Faltou, sabe o quê? Vontade política em fazer uma interlocução entre a própria Petrobras e o equipamento que era antigamente estatal, era da AESP e foi privatizado por consórcio Voa São Paulo. Então, os caras criaram uma série de dificuldades para a Petrobras falou assim, eu vou embora. Só que, voltando ao assunto do aeroporto civil, nós temos que fomentar esses 2 equipamentos. Eu acho que nós não temos que criar um novo aeroporto, porque nós temos que preservar o meio ambiente, né? Nós estamos aqui na Serra do Mar, o projeto que estão falando da Praia Grande, ele tem muito impacto, né? E as pessoas estão preocupadas. Então, nós já temos 2 equipamentos aqui, vamos ampliar esses equipamentos que já estão com as devidas licenças e vamos colocar a Baixada Santista em movimento com esses 2 equipamentos. Então, o aeroporto de Itaém, fomentar o investimento para que ele possa voltar a funcionar, e o aeroporto aqui de Guarujá, que vai funcionar muito bem, principalmente se a gente resolver o problema da interligação Exatamente. seca entre a Ilha de Santos e o Guarujá. Fábio, problema grave, social também. As áreas continentais, Santos, São Vicente, né? Um pouco de Praia Grande, enfim. Como é que você avalia falta de infraestrutura nesses locais, né? Vem muito investimento, mas para lá de cá, né? Mas para lá de lá, que moram centenas, milhares de pessoas, sempre estão com problemas até de condução. Tem como, da forma, o governo federal investir nessas áreas? Assim? Olha só, o governo federal pode sim, eu como deputado federal posso trazer emendas, mas aí, mais uma vez, eu vou fazer crítica aos políticos de plantão. Nós estamos fazendo uma obra caríssima que é a do VLT. Exatamente. Aonde que tinha que começar esse VLT, Raton? Da área continental para cá, bicho.
Os caras começaram no meio da cidade, criaram um transtorno danado com um antigo construtor aí, empresário da cidade, ficou embargada na frente do estabelecimento dele. No final das contas, ele não deu, a família depois não deu mais bola para o empreendimento, abandonaram o empreendimento, e nós estamos quebrando a cidade agora para levar tipo um passeio de bonde. Só te cortando, esse era outro assunto que a gente falava no próximo. Aproveitou e já emendou com a VLT. Então, o VLT ele tinha que ter começado da parte continental para cá. Para beneficiar o trabalhador. Fizeram um shampoo na ponte depois lá, né? Porque a ponte... Cara, e criou uma discussão eleitoreira em cima dessa ponte. Quando se começou a obra do VLT aqui, teria que já ter acertado a ponte e o VLT teria que ter começado lá do Parque Continental, lá dos confins da Praia Grande. As pessoas vêm empilhadas em latas de sardinha dos ônibus. Eu não sei se tem algum conchavo com a empresa de transporte rodoviário, que é uma das maiores do país, que fizeram o VLT na parte onde não precisava. Né? Porque para vir de São Vicente para cá tem condição para caramba de ônibus. Exatamente. Né? E fizeram o VLT na parte onde precisava. Agora, o pessoal que vem lá de baixo, que tem longos trechos sem ponto de ônibus, principalmente quem conhece ali a parte do Quarentenário e tudo, depois que você sai ali do Quarentenário da Lagoa, é um trecho enorme sem nenhum ponto de ônibus. Eu estive conversando com o Pedro no lançamento do meu filho, filme Colchão de Pedra, né? Um professor universitário. Depois eu vou falar do filme e vou tocar nessa temática. Tem alunos, Fábio, que vêm de Itanhaém de bicicleta para estudar aqui em Santos. Absurdo, poxa. E já estava toda pronta, porque foi desativada a malha ferroviária do litoral. Isso. E, inclusive, não ia precisar nem desapropriar nada. Nem desapropriar nada. A malha já estava pronta, era só simplesmente criar esse projeto interligando a nossa todo o litoral sul com a metrópole, que é a Baixada Santista. E você falou na balsa, ali na ponta da praia, o fluxo de trabalhadores que atravessa todo dia para trabalhar de manhã cedo. Se o VLT fosse lá na ponta da praia e pegasse aquele montão de gente e levasse, né? Não é verdade? Isso. Traçado. E ainda por um traçado mais fácil, que poderia usar até o próprio cais como essa interligação para ligar essa parte ao centro da cidade. Perfeito. Então, mais uma vez, né? Esses que estão disputando a eleição com o Fábio Melo, todos eles tiveram, de alguma forma, nas discussões desses projetos aí que fizeram de forma equivocada. Bom, finalizando, Fábio, depois eu vou abrir para você falar, o teu tempo para falar com os teus eleitores, enfim, né? A questão das pessoas em situação de rua, que aumentou muito a questão econômica no país. É tema do filme Colchão de Pedra, né? Que estreou agora na terça-feira. Eu sei que é uma questão engloba social, nem caso muito de deputados, né? Mas os deputados têm esse olhar. Eu sei que você é um cara que anda por aí e é cobrado, né? Você vê isso aí. Tem como exigir do governo federal, né, algum trabalho no sentido dessas pessoas? Olha só, Tom, sabe, a gente fica até comovido com essa situação que está acontecendo. São escolhas, né? São escolhas. Foram feitas escolhas nesse país nos últimos 6 anos, escolhas da precarização do trabalho, da precarização do emprego, da desindustrialização, tem tudo uma coisa a ver com a outra. E as escolhas mal feitas, principalmente na política econômica desse país, onde o empresário prefere investir na Bolsa de Valores do que abrir uma fábrica, o Brasil prefere ser um exportador de commodities do que beneficiar essas commodities, maximizar a sua produção industrial. O que vai gerar isso? Vai gerar desemprego e miséria. É isso que está acontecendo. Nós vivemos isso aqui na Uzi Minas. Né? Privatiza a Cosipa. Vamos privatizar a Cosipa. Privatizaram a Cosipa. Né? Era um elefante branco, só que empregava quase 18 mil pessoas entre empregos diretos e indiretos. Verdade. Né? Existiam algumas empresas que circundavam a produção da Uzi Minas, as cimenteiras. Né? Só que o Grupo Uzi Minas comprou, havia uma promessa de investimento, de ampliação. O que os caras resolveram? Simplesmente pararam a produção primária de aço, só estão fazendo o acabamento, e em 2015 fecharam. O que aconteceu com isso? Eu gerei mais de 11 mil desempregados de forma direta, sem falar os indiretos, sem falar das cimenteiras que fechou. O que a gente colhe com isso? Caos social, pô. As pessoas não têm mais aquele... Quando você
tem a faixa etária mais ou menos. Pô, o cara trabalhava aqui em Santos aonde? Ou no Porto, exatamente. Certo? Ou no Parque Industrial. Ou na Capatazia e tal, ou na estiva, que estão querendo acabar com a estiva, viu, Raton? Estão querendo acabar com os estivadores. Ou no Polo Petroquímico de Cubatão, numa Cosipa, na Petrobras. Nós estamos tendo fábricas fechando. Então, essa questão da moradia... Ninguém opta, ninguém faz uma opção de morar na rua. Ninguém quer morar na rua. As pessoas querem dignidade. E para ter dignidade, você tem que ter uma escolha de um país soberano, sabe? A escolha que está tendo nesse país, infelizmente, aqui fica a minha crítica aos 6 anos, desde o golpe jurídico parlamentar que esse país sofreu, né? Onde o Temer veio e assumiu com a ponte para o Brasil. Cadê a ponte para o Brasil? Chegou a que lugar? Nós chegamos ao caos político, o desfomento da nossa indústria nacional. As plataformas hoje estão sendo construídas na China. Sabe por quê? Porque quem está administrando a Petrobras tem uma escolha capitalista. Ele tem que trazer lucros e dividendos para os acionistas, mas maximizar lucro para os acionistas. E o cunho social da empresa, Petrobras, foi para o ralo, distribuiu mais de 106 bilhões de lucros e dividendos. Isso é mais do que o orçamento do SUS. Presta atenção, é mais do que o orçamento do SUS. E aí as escolhas estão aí. Para ter 106 bilhões, eu vou economizar 10% ou 15% construindo na China o casco, só que eu gero 5, 6 mil desempregados lá no estaleiro do Rio Grande do Sul, ou lá em Pojuca, ou aqui em Niterói, ou inclusive aqui em Cubatão poderíamos ter um estaleiro. Então, Raton, desculpa, mas quando se fala de crise social, a gente não pode fazer a desconexão das escolhas mal feitas que fizeram nos últimos 6 anos. Ok, Fábio, eu queria que encerra aqui a nossa entrevista, eu queria que você aproveitasse e falasse com seus eleitores, né? Okay. Aproveita e fica à vontade. Obrigado. Bom, primeiramente queria agradecer o grupo do Diário do Litoral, o Raton, por essa oportunidade. Dizer a você, eleitor, que o Fábio Melo é um candidato operário, né? As nossas principais pautas são, primeiro, revogar todas as reformas impopulares, principalmente as que afetaram a vida do trabalho. Entre elas, a lei da terceirização, a reforma trabalhista e, por fim, a reforma da Previdência. Porque quem votou na reforma da Previdência, presta atenção, hein? Parlamentares daqui votaram a favor da reforma da Previdência. Não sabe o que é uma capatazia, não sabe o que é uma estiva e não sabe o que é trabalhar no polo petroquímico, montar andaime, não sabe que um trabalhador não consegue fichar com 53, 54 anos de idade e não vai ter emprego até os 65 anos de idade. Né? A pauta do Fábio Melo é uma pauta de revogação desses mal, rediscussão disso, acabar com essa questão do congelamento dos gastos públicos, porque não dá para fazer governabilidade com emendas secretas, porque é essa forma que se instaurou nesse país. E dizer para vocês, sim, que o Brasil tem jeito, acreditem, a nossa luta vai ter voz, ter uma Petrobras para os brasileiros, o fim do PPI, e eu sou o Fábio Melo, o meu número é 5013, quero uma oportunidade para poder pautar tudo isso lá no Congresso Nacional, porque é lá que se fazem as grandes discussões desse país e nós não estamos tendo voz nos últimos momentos. Ok. O programa fica por aqui. Até o próximo. Tchau.